Ele busca os mortos. Nas colinas do antigo Israel, no final de seu reinado, o rei Saul enfrenta um inimigo e o silêncio de Deus. Esta noite ele quebra a lei para ouvir uma voz além do túmulo. Esta é a história do desespero e do conselho proibido. Saul, outrora escolhido para unir Israel, agora treme. Ele é um rei na casa dos 50, assombrado por falhas passadas e pelo silêncio do profeta. O medo o empurra para caminhos proibidos enquanto um grande exército filisteu se aproxima. A mulher de Endor é uma rejeitada conhecida por invocar espíritos. Ela é mais velha, magra e cautelosa. Em sua cabana os aldeões sussurram que ela pode romper a fronteira entre vida e morte, uma fronteira proibida pela lei. Samuel foi o sábio profeta e juiz de Israel. Embora morto, seu nome ainda carrega juízo e orientação. Para Saul, Samuel representa a palavra de Deus que ele anseia ouvir, a mesma voz que ficou em silêncio. Ao abrir a cena, Saul observa o acampamento filisteu e vê que seu exército está em desvantagem. Seus conselheiros entram em pânico e os soldados estão fracos. O profeta Samuel morreu e o Senhor não responde por sonhos ou profetas. Esse silêncio se torna um medo mais profundo. Nos dias seguintes, Saul busca a Deus por meio dos sacerdotes e pelo lançamento de sortes, mas não recebe instrução clara. Os rituais reais não trazem resposta. O desespero de Saul cresce porque a ação ritual não substitui a voz que guiava Israel. Então Saul recebe a notícia de que os filisteus o derrotarão e destruirão o reino. As palavras ominosas caem como pedra. Quando antes Saul poderia confiar no plano de Deus, agora ele só vê perda iminente e o fim de sua dinastia a menos que Deus fale. Diante da desgraça e sem resposta profética, Saul faz uma escolha fatídica. Ele decide consultar uma mulher que convoca os mortos, apesar da proibição explícita de Deus contra a necromancia. O juramento do rei e o medo o empurram além da linha que ele mesmo já impôs. Naquela noite Saul se disfarça e viaja até Endor com 2 acompanhantes. Ele esconde seu selo real e se aproxima da cabana da mulher sob a lua. Cada passo pesa com a consciência de que ele está quebrando as leis da aliança de Israel para tentar salvar seu trono. Na cabana, a mulher se assusta quando Saul se revela. Ele jura a ela pelo Senhor que ela não será ferida. Seu temor não é apenas pela lei, mas pela retaliação. O juramento solene de Saul a obriga a colaborar, apesar do perigo. Enquanto o ritual começa, a mulher executa sinais que antes temia usar abertamente. Sua voz treme. A cabana fica mais fria e a chama diminui. Saul inclina-se para a frente, sem desviar o olhar. Ele espera que um espírito lhe obedeça por ser rei, mas o que chega é mais pesado que obediência. Naquele exato momento surge uma visão de Samuel. A sala enche-se de um silêncio que aperta o coração de Saul. A mulher reconhece a presença. Saul cai rosto no chão, aterrorizado. A chegada do profeta não é entretenimento, é uma convocação de verdade e juízo. Quando a poeira do espanto se assenta, Samuel fala e condena Saul. Ele lembra que Deus o rejeitou por desobediência e que o reino será dado a outro. As palavras de Samuel expõem a causa espiritual. O padrão de desobediência de Saul rompeu a proteção da aliança de Israel. Então Samuel declara o que acontecerá. Na manhã seguinte Saul e seus filhos estarão com ele. O profeta prevê derrota total e morte. Essa proclamação não é mera previsão, é a consequência moral da aliança quebrada de Israel, anunciada pelo homem que guiou a nação. Ao terminar as palavras de Samuel, Saul fica arrasado. Ele é privado da esperança e ouve a finalidade do juízo. A feiticeira treme e chora,
tendo invocado algo que não pretendia controlar. O silêncio de Saul depois revela um homem que esgotou todas as opções humanas. Quando a aurora se aproxima, Saul e seus homens retornam ao acampamento mais pesados do que antes. O rei guarda o segredo de sua visita, mas o clima mudou. Seus soldados percebem o desânimo. A realidade política segue a palavra espiritual que Samuel declarou. Dias se passam e então os exércitos se enfrentam. No campo de batalha as forças de Saul vacilam. Seus comandantes caem, a confusão se espalha e os filisteus pressionam a vantagem. O fracasso tático reflete a falha espiritual anterior. Israel luta sem a bênção que antes garantia a vitória. Durante a batalha os filhos de Saul caem. Cada morte é um golpe ao coração de Saul e à dinastia que ele lutou para preservar. Com seus herdeiros mortos e seu exército desfeito, as escolhas anteriores de Saul culminam em catástrofe pessoal e nacional. Naquele momento de colapso, Saul fica mortalmente ferido e cai sobre a própria espada para evitar ser capturado. Sua vida termina em trágica finalidade, cumprindo o juízo de Samuel. O rei que antes governou pelo favor profético morre privado dessa mesma misericórdia. Após a batalha, a nação lamenta. Israel perde seu rei e muitos líderes. Os filisteus celebram a vitória. A lição espiritual é clara: quando a obediência da aliança se deteriora, a estabilidade nacional também se perde. A história passa a ser um registro de advertência na memória de Israel. Quando a manhã chega, os estudiosos registram o ocorrido. A busca de Saul por necromancia viola a proibição da Torá e demonstra o custo moral de procurar atalhos proibidos. A passagem ensina que a desobediência rompe a voz protetora de Deus, não apenas o consolo humano. Dias e anos depois, mães contam aos filhos como Saul caiu. O conto é usado para ensinar a obediência e o perigo da idolatria do poder. As últimas palavras de Samuel continuam um espelho moral: a liderança sem dependência fiel de Deus desaba por dentro. Por fim, a narrativa encerra afirmando a autoridade profética. A voz de Samuel, mesmo na morte, mostra que a aliança de Deus exige santidade dos líderes. A história alerta os governantes: a função da realeza é liderança servil sob a lei divina, não a sobrevivência pessoal a qualquer custo. Ao romper da manhã sobre o campo arruinado, a lição fica clara: a queda de Saul mostra que a desobediência rompe a presença orientadora de Deus e traz o colapso nacional. A passagem ensina que buscar meios proibidos não restaura o que a fidelidade da aliança quebra. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.